Então, tumores ósseos. A gente fala em tumores ósseos, tumor é sempre um desafio muito grande, né? Na medicina, na área da ortopedia também isso não é diferente. Sempre uma ansiedade muito grande no diagnóstico, no tratamento, patologia sempre de muito desafio. Então, mas ele não muda muito nos diagnósticos de tumores no geral, onde o diagnóstico aí a gente tem a clínica, né? Exames de imagem, como raio-x, tomografia, ressonância, que vão nos auxiliar aí no diagnóstico, para a gente fechar o diagnóstico de um tumor. Exame histopatológico, onde a gente fecha o diagnóstico. A clínica, a idade do paciente é muito importante, porque vocês vão ver que os tumores ósseos, alguns são específicos da idade do paciente, né? Então, tem tumores que são mais comuns na infância, tumores comuns na adolescência, tumores no paciente mais idoso. Então, a idade do paciente é importante no nosso diagnóstico. A localização desse tumor, a gente vai ver que tem tumores com predisposição para a região metafisária, outros para a região diafisária, enfim. Então, a localização vai ajudar muito a gente no diagnóstico do tumor. Tem os sinais de benignidade e malignidade. São os sinais radiológicos que a gente vai falar também durante a aula. Por exemplo, aqui, a idade, como eu falei, cisto ósseo. Ele é comum de 4 a 12 anos, então é comum na infância. Não, osteoma osteoide, de 10 a 30 anos, só que são tumores ósseos benignos. Sarcoma de Ewing, que é um tumor maligno, que a gente vê também na infância, de 5 a 10 anos. Então, a idade do paciente nos auxilia, né, para a gente fechar um diagnóstico. O condrossarcoma, acima de 30 anos. Metástases, lesões metastáticas, né, e mieloma múltiplo, acima de 50 anos. A localização, como eu falei, epífises, tumores de células gigantes, são comuns mais na região epifisária. Regiões metafisárias, cisto ósseos simples, osteocondromas, osteosarcomas. Nas diáfises, os sarcomas de Ewing, né? Então, assim, a localização também é importante para a gente diagnosticar e fechar o nosso diagnóstico. Sinais de malignidade, tudo na clínica. Queda do estado geral, como na maioria dos tumores, né? Emagrecimento, dor intensa na região da lesão óssea, crescimento acelerado do tumor, com circulação colateral, que são as veias, né, visíveis naquela região. Exames radiológicos. A gente tem alguns sinais de lesões ósseas que vão nos auxiliar também no diagnóstico do nosso tumor. Triângulo de Koedman, que é aquela lesão, eu vou mostrar para vocês, uma lesão do periósteo. Imagens de raios de sol, que são sinais radiológicos também de malignidade. Imagem de casca de cebola, vou mostrar raio-x. Lesões osteolíticas, lesões osteogênicas, né? Então, são tudo sinais no exame radiológico que vão também nos direcionar no diagnóstico do tumor. O exame histopatológico, na maioria das vezes, é o que a gente fecha o diagnóstico. Ou por biópsia, com punção e aspiração da lesão, ou até mesmo um acesso cirúrgico. Você abre, vai lá na lesão e tira um pedaço do fragmento, uma parte daquela lesão e faz o exame histopatológico, você vai fechar. Esse é um tumor benigno, é um tumor maligno, é um tipo de tumor, enfim. E vai associar tudo aquilo, a idade do paciente, a localização daquele tumor.
para a gente fechar o diagnóstico e direcionar o tratamento. E é sempre a dúvida, será que é um tumor ósseo? Quando você vê uma lesão óssea, ela pode ser um aneurisma, uma erosão, um processo inflamatório, uma infecção, uma osteomielite, uma osteopatia, enfim. Essa é a primeira pergunta. As outras perguntas a gente faz, é benigno ou maligno? É sempre uma discussão e um desafio, né? Onde a gente vai buscar esse diagnóstico. Ele é primitivo, começou agora, esse é o tumor primário, ou é uma lesão metastática? Né? Porque o osso é região de muitas lesões metastáticas, né? Lesões secundárias de CA de próstata, CA de mama, enfim, CA de pulmão. O osso a gente vai encontrar muitas lesões metastáticas secundárias a esses tipos de tumores de CA. Exames complementares. Hemograma completo, proteínas, cálcio, fósforo, vatase, raio-x da área afetada do lado oposto, eu sempre falo isso, da gente fazer sempre um raio-x contralateral quando você tem dúvida. E aí aquele rastreamento, raio-x de crânio, tórax, bacia, raio-x de coluna, para ver se é uma lesão isolada ou se tem alguma outro tipo de lesão metastática, né? Os princípios do tratamento cirúrgico. A gente foi feito o diagnóstico, é um tumor benigno, um tumor maligno, aí a gente vai direcionar o tratamento. Aí a gente tem que tirar, vai fazer uma ressecção daquele tumor. A gente pode ter uma ressecção marginal, que você vai ali, faz a ressecção da região do tumor. Tem tumores que a gente tem que fazer uma ressecção mais ampla, para a gente ter uma margem de segurança. E tem tumores, na maioria deles, tumores malignos, que às vezes você tem que fazer uma radical. Por exemplo, um paciente com osteosarcoma, que é um tumor muito agressivo, maligno, de evolução muito rápida no fêmur, no diáfise do fêmur. E às vezes ele está numa fase muito avançada que a gente tem que fazer uma ressecção radical. O que seria isso? É uma amputação, uma desarticulação a nível da pelve, da articulação coxofemoral. Então, assim, a gente tem esses tipos de ressecção. Aqui é uma ressecção marginal, onde você vai fazer a ressecção só na região do tumor. E ótimo. Às vezes você tem uma ressecção mais ampla, você tem uma margem de segurança, ressecando até uma parte de osso íntegro, né? Para você fazer uma boa proteção desse paciente. E tem a ressecção, uma ressecção ampla e a ressecção radical, como eu falei. Você tem que fazer um tumor agressivo de fêmur com uma evolução já sistêmica e você faz, às vezes, uma ressecção radical, desarticula esse fêmur e faz uma amputação do membro inferior todo. Professor, essa ressecção é só para tumores malignos? O benigno não podia fazer só uma raspagem, alguma coisa assim? A maioria das ressecções radicais são só nos tumores tumores malignos. Tumor benigno, normalmente a gente faz só uma ressecção. Vocês vão ver que existem tumores malignos, que existem tumores benignos, apesar de serem benignos, ele faz muita destruição óssea. E aí, às vezes, na maioria das vezes, a gente faz uma ressecção, só uma ressecção, às vezes, ampla, tá? Mas ele deixa sequelas. E às vezes você tem que botar um fixador, fazer enxerto, alongamento ósseo. Quando ele é um tumor, às vezes, benigno, de destruição muito em região articular, você tem que botar, às vezes, uma prótese. Eu vou mostrar para você. Mas a ressecção radical,
sempre tumor de maligno. Beleza, obrigada. Nada. Agora nós vamos falar, eu falei no geral, né, dos tumores, das localizações, e agora eu vou falar somente de tumores benignos, que são comuns aí na ortopedia, no dia a dia, e vocês, os senhores e senhoras, vão se deparar aí, às vezes, um achado radiológico. O que é um achado radiológico? O paciente tem, tá, eu estou com, doutor, eu estou com uma dor no meu braço, já tem umas 3 semanas, fui fazer um exercício, essa dor não passa, não passa, não passa, né? Não tem história de trauma, você faz uma medicação, o paciente não melhora, está evoluindo com dor, às vezes edema, e aí quando você faz um raio-x lá, você vê um tumor ósseo, né? Então, a maioria das vezes desses tumores são benignos, quando você faz um achado radiológico desse. Ah, mas pode ser maligno? Pode. Ele está iniciando um tumor maligno, mas a maioria das vezes os tumores benignos são achados radiológicos ou fraturas patológicas. Tá? Primeiro tumor que a gente vai falar, ó, são os osteomas. É um tumor benigno, um tumor ósseo formado de tecido ósseo maduro, tá? É um osso, já é um paciente de formação óssea definida. Raio-X, aumento localizado da densidade óssea, geralmente nodular e bem definido. Eu vou mostrar raio-x, vocês vão entendendo. Idade, adulto jovem, a gente já falou que é um tecido ósseo maduro. Localização, ossos do crânio e da face. Você vê que a localização é importante, que vai te auxiliar no seu diagnóstico. Tratamento, assintomático, você faz só um acompanhamento. Tá? E sintomático, você faz a ressecção cirúrgica pela otorrino ou neurocirurgião. Você vê que, às vezes, os tumores, você faz um raio-x, faz um achado radiológico, faz o diagnóstico de osteoma e você só acompanha. Normalmente, esse paciente já tem esse tumor há alguns anos. Osteoma osteoide apresenta intensa área de tecido reacional, circundada por uma pequena área osteolítica, que a gente chama de nicho. A localização, diáfise de ossos longos, tíbia e fêmur é mais comum, idade de 10 a 30 anos. Você vê que o osteoma osteoide, ele pode pegar pacientes na fase da infância também. Dor, o que difere do osteoma osteoide é bem característico, isso é questão de prova. Clínica do paciente. Doutor, eu não sinto nada durante o dia, mas quando eu chego à noite, eu tenho uma dor danada na minha canela fica doendo, está inchada, isso já tem umas 3 semanas, ele tem um edema aqui no meio da minha perna, isso não dói durante o dia, eu faço as minhas coisas, mas quando chega à noite isso dói pra caramba, fica latejando, enfim. Eu tomo um anti-inflamatório, um analgésico e consigo melhorar. Aí você vai lá, faz um raio-x, aí vai ter uma lesão, ó. Isso daqui, ó. Esse é o osteoma osteoide, uma região de hiperatividade óssea, uma lesão lítica central que a gente chama de nicho. Isso aqui que chama de nicho. Ó, uma hiperatividade óssea, aqui está formando, ó, um nicho aqui e aqui, ó. O paciente refere dor noturna. É o tumor da dor noturna, osteoma osteoide. Tratamento, ressecção cirúrgica completa. Aí você tem que abrir, retirar toda essa região aqui, ó, do nicho, fazer uma osteotomia e ressecção. Normalmente é secção local, só faz a ressecção dessa região. Professor, Pode falar. Tem alguma explicação para essa dor noturna?
Não tem explicação. A verdade é que quando o paciente ele faz o repouso, o que a gente entende é que há um processo, uma hiperatividade inflamatória no repouso. Quando ele para, e aí aquilo começa a desenvolver um processo inflamatório local e começa a dor. Tá bom? Tá Um bom. aspecto clínico de tumefação, há uma tumefação na região. Ó, osteoma, osteoide, ó, na diáfise de tíbia, hiperatividade. Aqui ele está formando um nicho já aqui. Isso é um aspecto de tumor ósseo benigno, de osteoma, osteoide. Né? Você vai ver que é um paciente. Você vai fazer a osteotomia, vai tirar, vai fazer o histopatológico, vai fechar o diagnóstico e é um tumor ósseo benigno. Professor, Ah, depois dessa osteotomia, precisa fazer um enxerto no local ou não? às vezes você precisa. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, do nicho, aqui, ó, foi feita uma osteotomia de ressecção do tumor do nicho, né? Esse daqui não precisa, ainda está pequeno, mas às vezes a lesão é mais extensa. E aí normalmente a gente tira o osso da região da crista ilíaca e faz um enxerto ósseo. Beleza, obrigada. Outro tipo de tumor ósseo benigno é o osteoblastoma, considerado por alguns autores como um osteomosteoide de maior tamanho. Nesse caso aqui, ó, do osteoblastoma, na maioria das vezes a gente tem que fazer enxerto. Vai cair nessa pergunta que você me fez. Porque a lesão nele, apesar de ser uma lesão benigna, é uma lesão muito extensa. E aí você tem que fazer a ressecção de todo aquele tumor, e aí é necessário, às vezes, da gente colocar um enxerto e até mesmo, às vezes, fixar, botar uma placa para tentar estabilizar melhor aquela região, para não evoluir para uma fratura patológica. Tá? Semelhanças clínicas e histológicas do osteoma osteoide, mesma coisa, dor noturna, formação do nicho, ó, comete mais região da coluna vertebral. Você vê que o osteoma osteoide ele é mais em região diafisária de ossos longos. Osteoblastoma pode ter? Pode ter, mas ele tem uma predisposição em região de coluna vertebral. Você vê a destruição que faz, e aí você tem que fazer a coletagem daquela região, botar enxerto, às vezes evolui para para a estabilização daquela coluna com uma placa, fazendo uma artrodese, às vezes daquela região da coluna, ou lombar, ou cervical, tá? Outro tumor é o osteocondroma. Esse daqui é o tumor mais comum que existe, o tumor ósseo. Osteocondroma e cisto ósseo, que a gente vai falar à frente, são os tumores ósseos benignos mais comuns, tá? Vocês vão se deparar muito com isso no dia a dia. Às vezes, no achado radiológico, toda hora aparece um osteocondroma. Tumor ósseo benigno mais comum, displasia da cartilagem de crescimento. Opa, se ele tem displasia, professor, da cartilagem de crescimento, ele é comum na infância, né? Porque ele é uma displasia da cartilagem de crescimento. Exostose óssea, cresce até o fechamento da cartilagem de crescimento na idade da primeira à segunda década, de 10 a 20 anos aqui, tá? Localização, metáfise dos ossos longos, joelho, proximal de húmero, proximal de tíbia. Osteocondroma, dor quando comprime nervos adjacentes. Pacientes, às vezes, ele tem um osteocondroma, por isso que eu falo para vocês
Às vezes é um achado radiológico, o paciente não tem dor, ele é indolor, e ele só vai começar a doer quando ele começa a crescer e fazer compressão da região da musculatura, às vezes uma região tendinosa, às vezes um feixe vasculo nervoso ele começa a comprimir, o paciente começa a sentir dor. Às vezes ele fala, doutor, quando você faz o diagnóstico, ele fala assim, doutor, eu estava com um caroço, esse caroço aí já tem um ano, mas eu não sentia nada, deixava ele, agora que ele começou a doer. Às vezes a queixa é sempre essa. Ó, raio-x, a apófise óssea cresce no sentido perpendicular ao osso principal. Eu vou mostrar a imagem. O tumor é maior que o visto no raio-x, que é o osso mais cartilagem. Às vezes você faz um raio-x, não, é um tumor ósseo benigno. Quando você abre, você vê que o tumor era muito maior do que você tinha visto no raio-x, porque no raio-x não aparece a parte cartilaginosa dele. E ele é um tumor, como a gente viu, de displasia da cartilagem de crescimento. Tratamento, ressecção cirúrgica total daquele tumor. Isso aqui é um osteocondroma. A gente tem a fise de crescimento aqui, do tubérculo menor, o úmero, ele desenvolveu um osteocondroma. Vem aqui, faz só a ressecção dele e era isso. Bem tranquilo. O outro osteocondroma, metáfise distal do fêmur. Você vê que ele cresce perpendicular ao osso, ele tem um pedículo. Vem aqui, faz a osteotomia, é muito comum esse tumor. Prognóstico ótimo. Um outro osteocondroma, terço proximal, metáfise proximal da tíbia. Outro osteocondroma, terço distal do fêmur. É só fazer a ressecção dele. Porque, na maioria das vezes, o paciente, quando chega no seu consultório, ele chega com a queixa da dor. Às vezes, ele nem tinha percebido, ou quando tinha percebido, aquilo não incomodava ele, e agora começou a doer, que ele foi te procurando. Existe o que a gente chama de exostose múltipla hereditária ou osteocondromatose múltipla. São vários osteocondromas em todo o corpo, toda a região de metáfise. Dá muita deformidade. Professor, como é que trata? É fazendo a ressecção de todos aqueles tumores, principalmente os que estão mais, onde o paciente tem uma queixa álgica muito intensa, né? E você vai tirando aos poucos. Professor, Oi. a minha irmã tem um osteocondroma no úmero proximal, sabe? Ela já passou por uma cirurgia, mas eles não conseguiram tirar tudo porque estava muito próximo ao plexo braquial e aí ela podia perder esse movimento. Só que está crescendo de novo. Até em que momento esperar para que ela possa refazer a cirurgia, né? Se tem que refazer, porque ela sente um pouco de dor no braço. Ela está com quantos anos? Minha irmã tem 19, ela operou com 12. A gente viu que o osteocondroma ele é um tumor cartilaginoso, né? Então, assim, ele vai parar o crescimento definitivo dele com a maturidade óssea dela. Com 19 anos, ela provavelmente está chegando ao fim da maturidade óssea. O que eu oriento é depois, pelo menos mais um aninho, aí, uns 20 anos, 21 anos, que a gente tem certeza do fechamento da fise de crescimento dela, e aí fazer a ressecção do que está incomodando ela, tirar aquela exostose que provavelmente está comprimindo uma parte muscular aí dela, e fazer a ressecção. Depois ele não cresce mais, não. Beleza. Obrigada. Nada. A exostose múltipla, como eu falei, a encondromatose múltipla. Esse daqui é um encondroma, porque a gente pode ter osteocondromatose múltipla e pode ter um encondromatose múltipla.
é um tumor ósseo benigno também, mas dá muita deformidade. Só fazendo ressecção também. Fazendo a ressecção desses tumores. Encondroma. Lesão cartilaginosa benigna, lítica e central. Muito comum, encondroma, a gente vai ver muito na mão, falange, metacarpo, metatarso, mão e pé, ossos curtos. É um tumor, encondroma é um outro tipo de tumor, tumor ósseo benigno, comum em mãos e nos pés, tá? Normalmente assintomático, diagnosticado por fratura patológica. Ou por uma fratura patológica, o paciente às vezes foi pegar alguma coisa, um movimento às vezes simples, e ele começou com uma dor, um edema, aí você faz um raio-x, ele tem uma fratura patológica, eu vou mostrar a imagem, tá? A idade de 30 a 40 anos, para a prova vocês vão ter que guardar aí os tipos de tumores, a idade que normalmente eles aparecem, a localização, a predisposição de localização deles, tá? Tratamento, curetagem do tumor e enxertia. Você vai ver no raio-x que são tumores de destruição, apesar de serem benignos, são tumores de destruição óssea importante, muito agressiva. Olha aqui, ó. Um encondroma na falange proximal do quinto dedo. O paciente foi puxar, abrir a maçaneta da porta de casa, sentiu uma dor horrível, e ela não sentia nada. Quando você faz um raio-x, ela fez uma fratura aqui, ó, porque existia um tumor com aumento da pressão e fez uma fratura dessa cortical. O paciente começa a ter muita dor. Você faz o raio-x, ele tem um edema já, e aí você faz o raio-x e vai ver que tem um encondroma. Opa, na mão, normalmente é um encondroma. Ó, tumor ósseo com destruição importante, já com compressão dos primeiros metacarpos, o paciente começa a ter muita dor, né? Aqui, como eu falei lá atrás, a encondromatose múltipla, ou doença de Olher. É um tumor benigno, mas com uma destruição óssea, com deformidade importante. Olha a deformidade que deixa na perna desse paciente, né? E aí, ó, na pergunta que uma de vocês, não sei quem fez a pergunta, fez a ressecção do tumor, teve que fazer a osteotomia de correção, porque estava tudo torto, correção do varismo do fêmur, do valgo, da tíbia, e botou um fixador externo para alongar e corrigir essas deformidades. É um tumor ósseo maligno? Não, é um tumor ósseo benigno, mas de um poder de destruição óssea muito grande. Depois aqui, ó, de um tempo onde tirou o fixador, não conseguiu corrigir o encurtamento, corrigiu a deformidade. Provavelmente essa paciente vai fazer algumas outras cirurgias para tentar alongar esse fêmur e essa tíbia. Mas é uma encondromatose múltipla. Você vê como faz uma destruição e deformidade óssea. Esse aqui, ó, cisto ósseo simples, também é um cisto muito comum, é um tumor ósseo muito comum. O que eu vejo muito, que eu já vi muito no meu dia a dia da minha profissão, é cisto ósseo simples e osteocondroma. São os mais comuns dos tumores benignos. Uma relação relativamente frequente. Lesão osteolítica expansiva com afilamento da cortical, podendo não apresentar trabéculas no seu interior. Eu vou mostrar o que é isso. Conteúdo do cisto é líquido, amarelado ou sanguinolento. Você vê que é um cisto no osso
com líquido, fazendo um aumento da pressão, levando a dor e fratura patológica. Localização do cisto ósseo. Metáfise, principalmente do húmero proximal, 50%, olha, fêmur e tíbia. Então, ossos longos também, metáfise de ossos longos. Diagnóstico, fratura patológica. Você só vai fazer o diagnóstico de um cisto ósseo ou quando ele fraturar ou quando for um achado radiológico. O paciente bateu a clavícula, está com uma dor na clavícula, aí você vai fazer um raio-x da clavícula dela lá e bate o raio-x, aí você vai achar que ela tem um cisto no osso, no proximal do húmero também, né? Então, assim, se não fraturar, o paciente não tem dor nenhuma. Tá? Idade, 4 a 12 anos. Tá? Então, comum na infância. Como o osteocondroma que a gente viu, que é na fase onde tem a fise de crescimento, mas ele pode ir de 10 até 20 anos. O cisto ósseo simples, ele é mais curto, é mais na infância mesmo, de 4 a 12 anos. Tratamento: injeção intraóssea com metilprednisolona. Existem tratamentos onde você vai lá e faz só a punção com uma agulha, aspira aquele líquido que a gente viu que é um líquido amarelado ou sanguinolento e injeta um pouco de corticoide. E aí evolui muito bem esse tratamento. Ou você vai lá, faz a curetagem e faz o enxerto ósseo, porque o cisto às vezes é muito extenso, você cureta aquilo, tira aquele líquido, aquelas, a gente chama de aquelas membranas intratumorais, e você tira aquilo tudo e faz o enxerto ósseo, beleza. Ou até mesmo, a gente só faz o tratamento conservador no cisto ósseo. Eu, particularmente, tento primeiro só o tratamento conservador. Não faço injeção de corticoide, não faço nada. Por quê? Quando eu faço o diagnóstico do cisto ósseo, quando ele é uma fratura patológica, na verdade, a fratura já é o início do tratamento. Porque quando ele quebra a cortical, há o extravasamento daquele líquido. E aí diminui aquela pressão intraóssea, e aí o organismo começa a fazer a produção e fecha aquele cisto. Então, você trata como uma fratura. Tem uma fratura no proximal do húmero, em cima do cisto. Eu vou botar uma pinça lá de confeiteiro, uma tipóia, e vou acompanhar aquele paciente, ele consolidando, beleza, não faço nada. Só com o aparelho engessado. Professor, Oi. posso aproveitar o gancho e Oi. perguntar, até se não vai ser algum assunto mais para frente. Existe algum outro motivo de alguém não... Porque você disse que, nesse caso, a pessoa não sente dor se não houver fratura. Existe algum outro motivo que a pessoa não poderia não sentir dor? Eu vou dar um exemplo que a gente está vivenciando agora. A minha tia caiu da escada e ela fraturou o húmero. E ela não sentiu absolutamente nada. E a gente está estranhando, porque a gente não entende muito. Mas ela tinha uma lesão tumoral? Ela fez uma fratura patológica? Não tinha nenhuma lesão tumoral. Não tinha nenhuma lesão tumoral. Não. Ela só fez a fratura. Então, aí teria que investigar, porque assim, a fratura é sempre muito dolorido, né? Se ela não teve dor no foco de fratura, ou foi uma fratura incompleta, eu não sei o aspecto da fratura dela, tá? Ou ela tem alguma outra patologia neurológica que diminui a sensibilidade na região da fratura. Às vezes uma hérnia de disco, um paciente diabético com neuropatia já muito avançada, ela tem uma diminuição da sensibilidade da dor. Eu não sei se é o caso da sua tia. Nada diagnosticado, pelo menos. Nada, né?
Mas teria que investigar alguma alteração neurológica, porque, assim, fratura normalmente dói muito, a não ser que ela tenha tido uma fratura, como eu falei, incompleta, uma fratura bem, às vezes, só de uma cortical, que ela ficou achando que era uma dorzinha muscular, aquela coisa, e foi passando desapercebido e tinha uma fratura. Ou investigar, no caso dela, eu acho que vale a pena ela fazer uma eletroneuromiografia, que é um exame para fazer os testes Entendi. neurológicos do braço dela, para ver se tem alguma déficit neurológico desse membro dela, entendeu? Porque no caso do tumor aqui, ele é assintomático e indolor porque não fez a fratura. Ele tem uma lesão intraóssea com cisto, com líquido, mas não tem destruição da cortical. Quando não tem destruição da cortical, ele não tem fratura. E aí o paciente fica tranquilo. Ele só vai ter muita dor, não é pelo cisto, é quando ele quebra, quando ele fratura. Entendi. Entendido? Obrigada. Aqui, ó. Desculpa. Cisto ósseo, ó, simples. Viu? Uma criança, que a gente tem a fase de crescimento, ó, isso aqui é líquido que tem aqui dentro, a lesão lítica aqui de cisto ósseo, mas a cortical dele está íntegra. Ó. Isso aqui é um achado radiológico, tá? Professor, faço o que aqui? Esse paciente não tem clínica nenhuma. Primeiro é informar que ele existe um tumor, conversar com o pai, com a mãe. Aí fala assim, eu vou esperar ele quebrar. Não, aí também não. Você fez o diagnóstico, tem um cisto ali, ou você faz um acompanhamento, o paciente não tem clínica nenhuma, mas nesses casos aqui eu oriento o pai a gente intervir e fazer uma curetagem aqui, botar um enxerto, porque ele vai quebrar esse úmero daqui a pouco. Não vou esperar ele quebrar. Quando ele chega fraturado, eu só boto um aparelho engessado e trato conservador. Até para a gente fechar o diagnóstico, né? Você fez um achado radiológico, tem um tumor, vou fazer uma punção aqui com uma agulha para confirmar. É um cisto ósseo simples, beleza, benigno. Então, pode acompanhar, pai. Não, eu quero que opere, quero que tire. Aí você vai entrar, vai curetar tudo isso, bota o enxerto, se você achar necessário. Se não, faz só um jogo corticoide aqui e acompanha. O organismo vai produzir o osso aqui e vai fechar isso tudo. Olha, cisto ósseo, colo do fêmur. Eu tive um paciente, Thales, aqui da minha cidade. Ele tinha 6 anos de idade e ele chegou no consultório, ele não tinha dor nenhuma, Ele foi para fazer um raio-x, porque ele tinha caído e aí batido as costas, ele estava com uma dor na região da nádega mesmo, não tinha dor nenhuma. Fiz um raio-x da bacia dele e achei um cisto desse tamanho aqui. E aí eu orientei a mãe dele, mãe, melhor a gente operar, porque ele vai fazer uma fratura, às vezes caminhando. Paciente de 6, 7 anos de idade, ativo, uma criança, ele vai fraturar. E aí eu abordei cirurgicamente, tirei tudo isso daqui, peguei o osso da crista ilíaca, botei o enxerto ósseo. Hoje ele já é pai aqui, enfim, bem pra caramba, não ficou com sequela nenhuma, ficou ótimo. Mas eu também não posso deixar esse paciente dizer assim, não, espera quebrar e depois você volta. Não dá, porque vai quebrar, e às vezes vai quebrar a criança andando. Esse aqui é diferente, olha, esse é um cisto ósseo já com uma fratura, a gente chama de fratura patológica. Esse é um cisto ósseo. Tratamento conservador,
gesso só, ele consolidou e aqui ele começa a preencher de osso. Porque quando ele quebra, há um extravasamento desse líquido. E aí diminui a pressão intraóssea e o organismo começa a consolidar. E aqui, ó, ele consolidando, e aqui, ó, já sem o cisto. Existe um outro cisto, que a gente chama de cisto ósseo aneurismático. Aí ele é um cisto bem agressivo. Vocês vão ver a diferença de raio-x. Lesão de caráter agressivo, ó, crescimento muito rápido, altamente vascularizado, com lojas sanguíneas separadas por traves de tecido conjuntivo. Vocês vão ver. Ó. Olha aqui. Ó. Nossa, aqui, ó. Olha o cisto ósseo aneurismático. Olha a agressividade dele. Olha como é que ele é totalmente diferente do aspecto do cisto ósseo simples. Ó. É bem localizado, bem mais tranquilo. O aneurismático ele é bem agressivo, pegando já quase região de afisária de osso. Imagem osteolítica insuflativa com destruição da cortical, simula um tumor maligno. Idade adolescente e adulto jovem, localização também na metáfise de ossos longos, tratamento curetagem e enxertia de tecido ósseo. Tá? A gente tem que curetar aquilo tudo e fazer o enxerto ósseo. Esse é um cisto ósseo aneurismático. Você vê que ele tem um aspecto de insuflar, olha, de todo, ele tem destruição, porque o cisto ele é só localizado, às vezes é só uma partezinha, na maioria das vezes é só uma parte. O aneurismático não, ele é toda a metáfise mesmo. O outro tumor é um tumor bem agressivo, é um tumor benigno, de células gigantes, também chamado de osteoclastoma. Malignidade intermediária, porque ele faz uma destruição muito grande, é agressivo, caracterizado por um tecido multivascularizado, idade de 20 a 40 anos, epífise de ossos longos, joelho e extremidade distal do rádio. Tumor osteolítico expansivo com grande afilamento de cortical envolvido. Sem neoformação óssea ou reação periosteal. Destrói toda a epífise, chegando até a cartilagem articular. Fratura patológica pode ser o primeiro sinal de lesão. Olha só o tumor. Olha a destruição articular que ele faz. Isso aqui é um fêmur. Olha aqui o rádio, o que fez. É um tumor de células gigante. Tratamento, apesar de ser um tumor ósseo benigno, tá? É que eu falei. Quando alguém me perguntou lá atrás, a ressecção ampla a gente faz só no maligno? 99% é do maligno, exceto alguns tumores benignos, como tumor de células gigantes. Quando você tem uma prótese, por exemplo, no joelho, acho que eu tenho uma imagem aqui, no joelho, ó, que você tem uma lesão dessa, uma destruição toda a articulação, a gente evolui de amputação de botar uma órtese. Faz uma órtese, mas você vê que é uma ressecção quase que ampla, senão você teria que amputar esse joelho, essa perna. A gente botou uma prótese para refazer essa articulação. Às vezes, quando numa região, por exemplo, de punho, uma destruição muito grande, a gente não tem prótese aqui. Às vezes você evolui para uma amputação
a nível de mão, antebraço, porque o paciente é muito, muito dolorido e isso daqui vai evoluindo com a destruição óssea de toda a mão. Então, você vai aqui e faz uma amputação, às vezes, uma semi-radical aqui, fazendo a amputação a nível do antebraço. Mas é um tumor ósseo benigno, né? Mas ele faz fazendo uma destruição com muita dor desse paciente. Então, aqui a ressecção, às vezes, é ampla, mais artrodese, artroplastia ou amputação, que é uma indicação rara, mas existem tumores ósseos benignos, principalmente o tumor de células gigantes e tumores aneurismáticos, tá? Que a gente pode evoluir para amputação, que é uma ressecção mais ampla. Ou aqui, ó, não é uma ressecção ampla, mas você vê que a destruição, a gente evoluiu para uma endoprótese, tá? Tumor de células gigantes. Vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos, pessoal? E a gente volta para a aula próxima. Tá legal? Beleza, professor. Alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Aqui tá tranquilo também. Valeu. Professor, Oi. enquanto não é feito nenhum procedimento de ressecção, amputação, nesse período a gente como que a gente faz o manejo do paciente? Não entendi a sua pergunta. Repete, por favor. Enquanto a gente não faz o tratamento definitivo de ressecção, amputação, qualquer que seja o eleito para a questão, qual é a conduta do manejo em relação ao paciente nesse período? Normalmente esse paciente, por exemplo, um tumor daquele de células gigantes, o paciente tem muita dor, né? Muito edema, muita impotência funcional. É lógico que você tem que acelerar para fazer o tratamento cirúrgico desse paciente, mas até lá, analgésicos, anti-inflamatórios, o paciente, eles te dão um bom resultado para analgesia e às vezes uma tala, uma imobilização provisória para dar um conforto para você parar a mobilidade daquela região, tá? E acelerar o exame aí pré-operatório e programar a cirurgia. Qualquer analgésico ou tem um específico para dor óssea? Anti-inflamatório não hormonal, no geral. Obrigada. Nada.